É normal achar que anime é só fantasia pelo estilo de traço e pelas cores vibrantes, mas alguns deles na verdade são reconstruções fiéis de tragédias, autobiografia, conspirações científicas e até profecias assustadoras. Hoje vamos mergulhar fundo nos animes baseados em fatos reais. Eu tive a ideia desse vídeo há muito tempo depois que eu vi o vídeo da minha amiga Millie. Depois de terminar esse vídeo, recomendo que dê uma olhada no dela também. O link vai estar aí na descrição. Já deixa aquele like e agora vamos ver o que tem de real nessas ficções. Começando nossa lista com um anime que muitos não sabem, mas foi uma previsão assustadoramente precisa: Tokyo Magnitude 8.0. Lançado em 2009, esse anime conta a história de dois irmãos, Mirai e Yuki, e uma mãe solteira chamada Mari. Eles ficam presos em meio a um devastador terremoto de magnitude 8.0 em Tóquio. Esse anime foi baseado em extensas pesquisas científicas sobre um possível terremoto que poderia atingir a capital. Os criadores afirmaram que havia 70% de chance de um terremoto acima de 7.0 atingir a região nos próximos 30 anos. E adivinhe só, em 2011, apenas 2 anos depois do lançamento do anime, um terremoto de magnitude 9.0 devastou o Japão, causando um desastre nuclear de Fukushima. O mais impressionante é como o anime retrata as consequências humanas de um desastre natural, o medo, a solidariedade e a luta pela sobrevivência. É o tipo de obra que não só emociona, mas faz a gente pensar em como reagiríamos a situações parecidas. Não é à toa que muitos espectadores japoneses disseram que essa obra os ajudou a se preparar emocionalmente para o que viria a acontecer depois. Passando agora para um dos maiores clássicos da ficção científica no mundo dos animes, Steins Gate. A história gira em torno de Okabe Rintaro, um jovem excêntrico que lidera um grupo de cientistas amadores em sua busca por descobrir os segredos do tempo. O anime começa como uma comédia leve e despretensiosa, mas rapidamente se transforma em uma narrativa profunda sobre as consequências das escolhas humanas e a luta contra o destino. O que tem de real aqui é a sua conexão com a história de John Titor, um homem que afirmava ser um viajante do tempo do ano de 2036 em fóruns online dos anos 2000. Ele previu conflitos mundiais, colapsos econômicos e até o desenvolvimento de máquinas do tempo. Embora suas previsões nunca tenham se concretizado até agora, elas serviram de base para a narrativa de Steins Gate. O próprio nome John Titor se tornou sinônimo de mistério e especulações na cultura pop. O conceito de viagem no tempo em Steins Gate não é apenas ficção, ele foi inspirado por teorias reais da física quântica, como o paradoxo do avô e a interpretação de mundos alternativos ao nosso. Esses conceitos são discutidos no anime de forma acessível, mas ainda assim profundamente envolventes. Todo seu enredo faz referência a casos que ocorreram na vida real. CERN, a organização fictícia que aparece no anime, se relaciona com o Laboratório Europeu de Física de Partículas, que tem uma sigla bem parecida. Na época que o anime estava em produção, a CERN real foi alvo de teorias da conspiração, envolvendo a criação de buracos negros ou até mesmo causar o fim do mundo. Por isso, eles são representados como os caras maus no anime. Dentre outros casos, podemos citar breves menções ao bug do milênio e o experimento Filadélfia, que inspirou diretamente no que acontece com a Chris e a China mais pra frente. Há mais de 10 anos, Steins Gate ainda continua sendo o meu anime favorito, então se você gosta de temas como viagem no tempo e teoria da conspiração, eu recomendo fortemente que assistam. Assim como o último citado, o próximo anime puxa assuntos sombrios e igualmente impactantes, NHK ni Yokoso. Sendo direto, esse anime é baseado na vida real do próprio criador. Tatsuhiko Takimoto era um hikikomori. Esse termo se refere a pessoas que se retiram voluntariamente da sociedade, muitas vezes permanecendo confinadas em suas casas por meses ou até anos. No Japão, o fenômeno dos hikikomori é um problema social significativo, com estimativas sugerindo que existem cerca de 1 milhão de pessoas nessa situação no país. A história acompanha Tatsuhiro Sato, um jovem universitário que se torna um hikikomori por 4 anos. Ele luta contra a depressão, a ansiedade e a pressão social para se reintegrar à sociedade. O autor revelou que grande parte da história é autobiográfica, refletindo sua própria batalha contra a depressão. Em entrevistas, Takimoto disse que escrever o romance foi uma forma de catarse, permitindo que ele confrontasse seus próprios demônios. Ele também escreveu 3 pós-fácios para o livro, onde ele fala abertamente sobre sua luta. Em uma delas, ele diz que é como se ele tivesse pegado a própria vergonha e revelada para o mundo inteiro. Ele também menciona que o processo de escrita
escrita foi doloroso, mas necessário. Ele não apenas aborda o isolamento social, mas também explora temas como manipulação emocional e as armadilhas das subculturas otaku. Por exemplo, a personagem Misaki Nakahara tenta ajudar o Satou a sair do seu estado de reclusão, mas ela também carrega traumas profundos que influenciam suas ações. Outra curiosidade é que no título do anime, NHK é uma referência satírica a uma emissora pública japonesa que tem a mesma sigla. Inclusive eu já até ouvi umas aulinhas de japonês com eles. No entanto, no contexto da obra, ele simboliza a emissora como uma conspiração fictícia que manipulava e prendia as pessoas no sentido psicológico da coisa. É uma obra que você realmente percebe todos os sentimentos e desabafos do autor. É óbvio que eu não quero que ninguém passe por isso, mas você expressar o que realmente você quer passar para quem lê o seu livro ou assiste o seu show é uma das coisas que está cada vez mais escassa, infelizmente. Mudando um pouco o clima, agora vamos para algo mais épico e histórico: Vinland Saga. Esse anime é ambientado na era dos Vikings. A história segue Thorfinn, um jovem que busca vingança contra Askeladd, aquele que tirou a vida de seu pai. O anime é baseado em eventos reais e sagas nórdicas antigas, como a saga de Eric, o Vermelho, e a saga dos Groenlandenses. Muitos dos personagens e eventos do anime são inspirados em figuras históricas reais, como Leif Erikson, Canuto o Grande e Thorkel o Alto. A partir daqui eu vou contar alguns spoilers do mangá, então eu recomendo que pule pro minuto que tá aí embaixo. Um dos pontos mais interessantes é a conexão com Leif Erikson, também conhecido como Leif o Sortudo. Ele foi um navegador viking que descobriu Vinland, ou seja, a América do Norte, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Leif aparece como um viajante excêntrico que inspira Thorfinn a buscar por Vinland, uma terra prometida, cheia de frutas maduras e planícies onduladas. Outro aspecto marcante é a representação de Canuto o Grande. No anime, ele é retratado como um príncipe tímido e inseguro, mas que eventualmente se torna um grande líder. Na vida real, o Canuto foi um dos monarcas mais poderosos da história da Inglaterra e da Dinamarca. Além disso, o anime aborda a figura de Thorkel o Alto, um líder mercenário dos John Vikings. Embora o anime crie algumas liberdades criativas, como transformar o Thor em um líder fictício dos John Vikings, ele ainda mantém elementos fiéis à história, como o papel dos John Vikings como mercenários brutais. Outra curiosidade é o povo nativo de Vinland, representado no mangá como habitantes conflituosos das terras exploradas pelos Vikings. Na vida real, esses povos eram uma tribo indígena do Canadá Atlântico. E mais uma curiosidade é que a Gudrid, a esposa de Thorfinn, tem raízes históricas profundas. Ela é uma cristã entre pagãos e teve um papel crucial na colonização de Vinland ao lado de Thorfikarsenin, o explorador real que inspirou o protagonista do anime. Seu filho Snorri foi o primeiro europeu nascido nas Américas. Apesar de ser uma ficção, ele mistura elementos históricos com uma narrativa emocionalmente cativante. É quase como se Makoto Yukimura, o criador do mangá, estivesse dizendo: olhem para o passado e vejam o que podemos aprender com ele. Continuando os contos históricos, vamos voltar ainda mais no tempo e falar de Kingdom. Ela é baseada na primeira unificação da China, um evento histórico fascinante que vai atrair tanto os nerds de história quanto os espectadores casuais. O anime é ambientado durante o período dos estados combatentes, uma era tumultuada da história chinesa que durou entre 475 a 221 a.C. A história acompanha Li Xin, um jovem órfão que sonha em se tornar um grande general, e Yin Zhen, o futuro primeiro imperador da China que busca unificar as 7 nações em guerra. O anime costuma misturar personagens fictícios com figuras históricas reais e também toma algumas liberdades criativas na hora de tornar a história mais envolvente. Por exemplo, muitos dos generais e estrategistas apresentados no anime são criações fictícias inspiradas em figuras históricas menores. Outro ponto marcante é como o anime retrata a política e as estratégias militares da época. Ele não apenas mostra as batalhas épicas, mas também explora intrigas políticas, alianças estratégicas e o peso das decisões tomadas pelos líderes das 7 nações. Eu juro que eu tentei assistir, mas o começo dele teve uma adaptação bastante criticada, mas que foi melhorando com o tempo e até hoje lança temporada nova. O próximo traz um contraste entre fofura e história chocante: Mawaru Penguindrum.
Apesar de seu estilo visual cativante, Mawaru Penguindrum é baseado no atentado ao metrô de Tóquio em 1995, realizada por uma seita religiosa. O ataque Gongai Sarin desviveu 13 pessoas e deixou milhares de feridos, sendo um dos eventos mais traumáticos da história moderna do Japão. Esse atentado expôs as fragilidades do sistema e a vulnerabilidade das pessoas diante de malucos mal intencionados. O criador do anime usou essa estratégia como base para criar uma narrativa que mistura elementos surreais, filosóficos e emocionais. O anime introduz conceitos religiosos, trazendo reflexões budistas e pecados cristãos. Se você olhar a fundo, vai absorver muitas mensagens negativas sobre sacrifícios, maldades contra jovens inocentes e condições humanas. Apesar disso, o seu clímax traz uma moral bem positiva para a história. Isso não agradou alguns fãs, talvez insatisfeitos com a vida, mas enfim. Penguindrum é um daqueles animes que parece que ficam cada vez mais relevantes conforme o tempo passa. Agora fechando nossa lista com um dos filmes mais emocionantes já feitos, O Túmulo dos Vagalumes. Esse clássico do estúdio Ghibli é baseado em uma história semi-autobiográfica escrita por Akiyuki Nozaka. O filme acompanha dois irmãos, Seita e Setsuko, que lutam para sobreviver após o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Setsuko, a irmã mais nova, desvive de nutrição, enquanto Seita tenta desesperadamente protegê-la. O autor escreveu a história como uma forma de catarse após perder sua própria irmã durante a guerra. Nozaka nasceu em 1930 e sua vida mudou radicalmente com o ocorrido em 1945. Durante esse ataque devastador, ele perdeu uma grande parte da sua família, incluindo a sua irmã mais nova, Keiko, que tinha apenas 2 anos. Sem recursos e enfrentando um país destruído, o Nozaka se viu extremamente abatido. A perda de Keiko o marcou profundamente e ele carregou uma imensa culpa pelo que aconteceu com ela, e essa culpa se tornou o núcleo emocional da história que viria a escrever anos depois. A animação permitiu que Isao Takahata, um dos diretores do estúdio Ghibli, explorasse o lirismo da história de Nozaka, criando uma obra que combina a beleza visual com a crueza da narrativa. Takahata também experienciou a guerra durante a sua infância, então ele captou de maneira única a fragilidade das vidas de Seita e Setsuko, utilizando metáforas visuais como os vagalumes para simbolizar a brevidade da felicidade e da inocência durante os tempos de desespero. Bom, eu queria terminar o vídeo com um clima legal, mas se caso tenha gostado mesmo assim, não esquece de se inscrever no canal. Obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou Danuki e até o próximo vídeo.